Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar a correção dos nossos exercícios no livro de História. Então, vamos lá. Vou pegar o livrinho de História, página 53, tá? Nós vamos... Aliás, minto. Vamos mais antes, tá? Só um pouquinho. Porque voou aqui as páginas voaram. A gente vai no capítulo 5, tá? Capítulo 5 começa na página 46. Lá na página 47, nós já temos uma perguntinha aí, tá certo? Então, lá no Zoom, está escrito: de acordo com o mapa, que cidades havia no delta do rio Nilo no século IV antes de Cristo? Então, as cidades que existiam no delta do rio Nilo no século IV antes de Cristo. Bem, aí vocês podem colocar as cidades: Naucratis, depois Sais, depois Tanis, Heliópolis, e essas cidades, né, que se formaram aí no delta do rio Nilo, né, elas se localizam próximas dos rios, tá? Essas civilizações tornaram-se conhecidas como civilizações fluviais, tá certo? Porque elas se formaram próximas ao rio Nilo, ao delta do rio Nilo, tá certo? Então, essas foram as cidades que se formaram aí, tá bom? Bem, respondemos então o Zoom da página 47. Vamos passar para a página 48. Na página 48, nós temos documento em foco, né? E aí nós temos o texto falando sobre o Nilo, né? E as perguntinhas. Então vamos lá. Temos um hino aqui que a gente vai ler, né? Salve tu, Nilo, que te manifestas nessa terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas neste dia em que é celebrada. Ao irrigar os pradas criados por Ra, tu fazeis viver todo o gado. Tu, inesgotável, que dás de beber à terra, Senhor dos peixes, durante a inundação. Nenhum pássaro pousa nas colheitas, tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade aos templos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo o que existe cai em inquietação. Então, agora as perguntas. Qual é o assunto principal do hino? Quem sabe? O assunto principal do hino é o Rio Nilo, né? Então, o assunto principal é o Rio Nilo, a importância do Rio Nilo, né, para o desenvolvimento da agricultura. Número 2. Que atividades desenvolvidas no Egito Antigo são citadas no hino? Então, quais são as atividades econômicas que o hino cita? Ele cita, por exemplo, a agricultura, a criação de animais, né? Então, ele fala dessas atividades econômicas. Então, a gente pode colocar agricultura e criação de animais. Tá? 3. O hino valoriza o trabalho dos camponeses para a produção de alimentos no Egito? Explique sua resposta com base nas informações do texto. Então, vamos lá. O hino valoriza o trabalho dos camponeses para a produção de alimentos no Egito? Não.
o texto, o hino, não valoriza o trabalho dos camponeses. Ele valoriza o quê? O rio Nilo, né? Tudo que se tem de produtivo é graças ao rio Nilo. É o que está exaltando o hino, tá certo? Então, o rio não exalta o trabalho dos camponeses, tá? Ele exalta as águas do rio Nilo, a importância do rio Nilo, tá? Número 4. Que atividade está representada na imagem? Então, essa imagem aí, né? A imagem que nós temos aí nesse texto, no hino, né? O que está representando essa imagem? A gente vê lá na imagem a figura de um homem, né? Esse homem está numa embarcação, numa canoa, não é isso? Então, representa um homem pescando no rio Nilo, né? Então, ele tirando aí o peixe das águas do rio Nilo, tá certo? Então, a figura representa um homem pescando no rio Nilo, tá? Número 5. De que maneira a imagem pode se relacionar com o hino? Explique. Então, de que maneira aí a imagem pode se relacionar com o hino? O hino está falando sobre o quê? Sobre a importância do rio Nilo, né, para a sobrevivência dessa civilização, dessa sociedade, da sociedade egípcia. Não é isso? Então, o rio Nilo é tão importante para os egípcios, né? Os egípcios tiram dele tudo para a sua subsistência, tá certo? Graças ao rio Nilo é que os egípcios sobreviveram. Essa é a explicação do rio Nilo, né? Então, a imagem faz uma relação porque o homem tira do rio Nilo aquilo que vai sustentar a sua vida, né? O peixe, né? Então, a pesca também é uma atividade econômica que vem graças ao rio Nilo, tá certo? Então, a imagem está relacionada à abundância de alimentos proporcionada pelo rio Nilo. Tá? Até aí, tudo bem, né? Vamos passar para a próxima página? Página 50. Olha só, lembrando a vocês que a gente está apenas corrigindo, né? As questões têm que estar exatamente com o que eu estou falando, as respostas de vocês? Claro que não. Eu estou dando uma base para que vocês possam responder, né? E aí vocês vão seguir essa linha de pensamento e podem colocar com as palavras de vocês, né? Se o que vocês responderam estiver nessa linha de pensamento, a resposta está correta, não precisa apagar, tá bom? Vamos para a página 50? Página 50, nós temos 3 questões aí, né? Então vamos lá. Como os governos ditatoriais se mantêm no poder sem a aprovação da maioria da população? Apoie sua resposta em fatos mencionados no texto. Nesse texto que aí está sobre a história recente do Egito, né? As lutas pela democracia no Egito, tá certo? Bem, então aqui está perguntando como é que os governos ditatoriais se mantêm no poder sem a aprovação da maioria da população, né? Ou seja, são governos que permanecem, mas a população não quer, não queria aquele governo, mas eles permanecem. Como é que eles conseguem permanecer no governo, né, sem que a população aprove, com a desaprovação da população? Então, vocês podem ter respondido de várias formas, mas uma das formas seria que os governos ditatoriais se mantêm no poder por meio de golpes militares, tá certo? Ou seja, utilizando força para reprimir protestos e quaisquer manifestações que venham descontentar o próprio governo. Então, o governo se mantém reprimindo as pessoas, tá certo? Quando as pessoas vão se manifestar contra o governo vai lá e acaba com aquela manifestação. Não, aqui não pode, vocês não podem se manifestar. E acaba com a manifestação, mata pessoas, persegue as pessoas, né? Então, eles se mantêm no poder através da utilização da força, tá bom? Número 2.
considerando a Primavera Árabe, dê sua opinião. Por que tantas pessoas participam de lutas pela democracia? Então, por que as pessoas, né, participam das lutas querendo a democracia, não querendo uma ditadura, né? Por que se quer tanto a democracia? Porque na democracia existe uma participação popular. Ou seja, nós, as pessoas, o povo, nós somos o povo, né? Nós podemos participar das decisões do governo numa democracia. A gente pode falar o que quer, o que pensa, né? Ao passo que numa ditadura não se pode falar o que pensa, né? Porque o governo de uma ditadura ele vai mandar perseguir aquele que fala contrário às suas ordens. A democracia não. A democracia você fala o que você quiser, que vem à sua cabeça, desde que não ofenda, né, ao próximo, né? Ofensas pessoais ao próximo. Mas você pode questionar o governo. Numa ditadura, não. A democracia você pode, tá certo? Letra B. Qual a importância dessas lutas? Qual a importância de se lutar por uma democracia? É exatamente isso. A importância é que nós, fazendo parte do povo, a gente pode também decidir por ações do governo, pelas ações do governo, né? A gente tem uma maior participação das ações do governo, tá certo? Então, muitas vezes se faz um plebiscito, uma pesquisa, para se saber se a população quer ou não que o governo tenha tal atitude, tá certo? Como, por exemplo, vamos armar as pessoas. Para que se arme as pessoas, precisa-se fazer um plebiscito, para que se possa armar as pessoas. A maioria da população concorda que se arme? Ah, tá. Então, há uma participação popular. Numa ditadura, não. Uma ditadura seria todo mundo, a partir de hoje, estará armado. Então, todo mundo tem que estar armado, né? E há de quem falar ao contrário, tá certo? Número 3. Na história recente do Brasil, também ocorreram manifestações populares organizadas e divulgadas pelas redes sociais. Você pode citar algumas delas? Manifestações populares? Olha, nos últimos dias mesmo, nós vimos algumas manifestações populares quando o presidente da República entrou em rede nacional, né? A gente percebeu que houve alguns panelaços, né? Ou seja, pessoas batendo panela, né? Enquanto o presidente estava falando. Isso é uma forma de manifestação popular, certo? Tivemos manifestação popular quando tiramos a Dilma do poder, né? A presidente Dilma, que foi feito lá o impeachment da presidente. Houve também ali manifestação popular. A população pediu, se manifestou e ela foi tirada do poder. Ela recebeu o impeachment. Isso são, então, as manifestações populares que ocorrem em nossa sociedade, tá? Essas manifestações populares, elas se dão com mais frequências num governo democrático, tá certo? Num governo ditatorial, essas manifestações são contidas por parte do governo, tá bom? Bem, então respondemos as 3 perguntas da página 50. Vamos passar para a página 52. Temos uma perguntinha aí do Zoom, na página 52. Vamos lá. O deus Anubis, representado em pé na imagem ao lado, é exemplo de Deus com forma humana, animal e uma mistura dos dois. Tá? Então, nós temos aí, né, o deus Anubis, que é o deus da morte, né, para os egípcios. Né? Ele é uma figura, uma mistura de homem, ser humano, com animal. Né? A gente vê a cabeça de animal e o corpo de ser humano. E ele está aí cuidando, né, de um morto, ou tomando a alma do morto. Né? E aí, pergunta a seguinte: o deus Anubis, representado em pé na imagem ao lado, é exemplo de Deus com forma humana, animal, ou uma mistura dos dois? Ele é o quê? Uma mistura dos dois. Não é isso? Anubis mistura, então, a forma humana com a forma animal. Eu já tinha até falado para vocês quando estava explicando. Né? Na página 53.
Então, vamos continuar aqui a correção. Então, vamos na página 53. Vamos lá. Parte das inscrições na Pedra da Roseta menciona a gratidão dos sacerdotes ao faraó, indicando que a religião e o governo no Egito antigo estavam interligados. Como essa interligação pode ser explicada? Bem, vocês aí nessa questão podem dizer que o poder do faraó ele era o maior poder na sociedade egípcia, né? O faraó ele era considerado um deus vivo, tá? Portanto, os sacerdotes eles deviam satisfações ao faraó, né? Então, os sacerdotes eles estavam submetidos ao faraó, porque o faraó era considerado o próprio Deus na Terra, certo? Vamos para a página 54? Vocês vão ler aí o texto na página 54, vocês já leram, né? Brinquedos e jogos também contam histórias, né? Aí vocês estão vendo um jogo que as crianças do Antigo Egito brincavam, né? E vão responder aqui as perguntas. O texto também fala de alguns jogos, alguns brinquedos, né? Que as crianças do Antigo Egito tinham e brincavam, né? Vamos lá. Os brinquedos usados pelas crianças no Egito Antigo são semelhantes aos brinquedos atuais? Explique sua resposta. A gente vai perceber que existe sim uma semelhança, né, entre os brinquedos das crianças do Antigo Egito com as crianças da atualidade, com que vocês brincam, né? Eles já brincavam de peão, de madeira, né, madeira e pedra, brincavam de figurinhas, existiam as bonecas das meninas, né? Os meninos, né, ou meninas e meninos podiam brincar com esse jogo que aí está representado nessa gravura, né? Que parece uma dama ou um jogo de xadrez, né? Lembra muito uma dama ou um jogo de xadrez, né? Então, existe sim, os brinquedos do Antigo Egito ainda eles têm semelhanças, né, com os brinquedos da atualidade, tá certo? E, além de terem semelhanças, né, muitas crianças da atualidade ainda brincam com os mesmos brinquedos que as crianças do Antigo Egito brincavam, tá certo? Número 2. A organização da sociedade, as crenças e os valores, as técnicas desenvolvidas e os conhecimentos acumulados fazem parte da cultura de um povo, assim como os hábitos e costumes, as formas de trabalho e as formas de lazer. Que informações sobre a cultura egípcia são apresentadas nessa seção? Então, quais são, né, as informações sobre a cultura egípcia? Vocês podem colocar que as brincadeiras que foram apresentadas aqui, né, nesse texto, elas fazem parte do cotidiano das crianças egípcias, né? Então, elas são informações da cultura egípcia, tá? Então, as brincadeiras, né, fazem parte da cultura egípcia. O jogo de peão, a brincadeira de boneca, né? Tudo isso faz parte aí da cultura egípcia, tá certo? Então, são informações sobre essa cultura, tá bom? Vamos passar para a página 55? Então, vamos lá. Página 55. Este capítulo aborda o modo de vida no Egito Antigo e traz informações sobre a história recente daquele país. Cite algumas diferenças que podem ser observadas entre o Egito da Antiguidade e o Egito atual. Então, a gente vai ver aí algumas diferenças do Egito da Antiguidade e do Egito de hoje, tá? Vocês podem colocar que o Antigo Egito era uma monarquia teocrática e atualmente é uma república presidencialista, né? Então era uma monarquia que tinha o faraó, né, como seu representante, e o faraó ele era teocrático. Por quê? Dizia-se que o poder do faraó vinha de Deus, daí tel, tá? Tel é que vem de Deus, teocrático, tá certo?
Então, era um poder que vinha, emanava de Deus. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Egito é uma república presidencialista. Tá certo? As crenças eram politeístas e hoje a maioria da população egípcia é muçulmana. Tá? Então, são aí algumas informações sobre o Egito Antigo e o Egito atual. 2. Releia a seção Posição Social e Função das Mulheres, página 52, e retire do texto duas situações que indicam que as mulheres egípcias eram valorizadas na sociedade. Então, vocês podem dizer que elas podiam ter e administrar bens, divorciar-se do marido, as esposas e mães controlavam o cotidiano da casa e da vida de suas famílias. Tá? Podem colocar essa parte do texto como resposta, lá da página 52. Tá certo? Número 3. Por que podemos dizer que no Egito Antigo as crenças da sociedade aumentavam o poder do faraó? Justifique. Bem, vocês aí podem dizer que porque o faraó era considerado o Deus vivo, né? Ele então era temido, ele era respeitado, tá? Por parte da população, por ser considerado Deus vivo, tá? Número 4. Em relação à organização social do Egito Antigo, responda: havia mobilidade social? Ou seja, as pessoas podiam passar de uma classe social para outra, né, no Egito Antigo? Não, não existia mobilidade social, tá? As pessoas nasciam e morriam na mesma camada social, tá certo? O casamento entre pessoas de camadas diferentes era proibido, tá certo? Então, as pessoas nasciam numa mesma classe social e morriam naquela mesma classe social, tá? Não podia casar uma pessoa de uma classe social com outra de outra classe social, tá? Letra B. Atualmente, a escolaridade contribui para haver mobilidade social em nossa sociedade? Por quê? Então, em nossa sociedade, hoje, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente pode alcançar sucesso na vida? Sim, né? Então, a resposta seria: atualmente a escolaridade contribui para haver mobilidade social em nossa sociedade? Sim, né? Porque quanto mais nós estudamos, melhores empregos nós podemos obter, não é? Se nós tivermos melhores empregos, poderemos ganhar melhores salários, tá certo? Então, quanto mais nós estudamos, melhor para que nós possamos galgar uma classe social superior, tá? A número 5. Caracterize a religião do Egito Antigo. Então, como seria a religião do Egito Antigo? Ela era o quê? Politeísta, né? Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Tudo isso nós falamos durante a explicação do Egito, né? Eles mumificavam, então, os corpos, porque eles acreditavam que a alma voltaria para aquele corpo, né? Mas o quê? Os mortos seriam julgados no tribunal de Osíris, onde se definiria quem tinha direito a uma nova vida ou não, né? Então, aí a religião do Antigo Egito, tá? 6. Escreva uma frase sobre o aspecto da cultura egípcia que você considerou mais interessante. Então, aí seria uma resposta pessoal, né? Cada um vai colocar a frase que quiser em relação ao Egito. O que chamou mais atenção em vocês em relação à cultura do Egito? Pode ser em relação à crença? Pode. Né? Eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, eles acreditavam, né, que os deuses tinham uma mistura de corpo humano com uma parte de animal. Pode ser. Tá?
Eles acreditavam que o rio Nilo é que dava para eles toda a sorte do mundo, né? A sorte que eles tinham em alimentos, em desenvolvimento, né? Em tudo, era graças ao Nilo. Eles acreditavam que o faraó era o Deus vivo. Depende do que vocês quiserem falar nessa resposta. Beleza? Vamos para a pergunta número 7. Sabe-se que os egípcios criaram um complexo sistema de escrita, a escrita hieroglífica, e 2 sistemas mais simples, a escrita hierática e a demótica. Qual dessas escritas era utilizada nos documentos oficiais e nos templos, né? Então, quais eram? Eram os hieróglifos, tá? Então, os hieróglifos eram utilizados em documentos, né, e nos templos, tá? B. O código a seguir foi elaborado com base em símbolos da escrita egípcia. Então, a gente tem aí as letras do nosso alfabeto, né? A, B, C, D, D, até o Z, e os códigos que os egípcios representavam essas letras do nosso alfabeto. Reescreva a frase que você criou na atividade 6, com base nesse código, substituindo cada letra pelo símbolo correspondente. Troque sua frase enigma com um colega e decifre o que ele escreveu para descobrir o que considerou mais interessante sobre a cultura egípcia. Então, vocês vão reescrever a frase que vocês fizeram no exercício 6, utilizando a escrita egípcia. Beleza? Então, no lugar das letras do nosso alfabeto, vocês vão utilizar essas formas da escrita egípcia, tá? Para escrever a frase de vocês, número 6. Número 8. Observe novamente as fotografias da página 46 e responda. Então, vamos lá na página 46. Bem, as obras que aparecem nas fotografias foram erguidas por milhares de pessoas em um trabalho árduo de muitos anos. Que dificuldades os trabalhadores dessas obras podem ter enfrentado? Então, deixa eu passar para a página 46. Na página 46, nós temos aí as obras, né, uma barragem e obras de salvamento dos templos de Abu no Egito. Tá. Então, são 2 obras. Então, o que estão perguntando aqui? As obras que aparecem lá. Que dificuldades os trabalhadores dessas obras podem ter enfrentado? Isso. Então, é uma resposta também pessoal, né? Vocês podem dizer o que vier na cabeça de vocês, que tiver coerência, certo? Mas vocês podem dizer, falar, por exemplo, que aquelas obras do Egito Antigo, né, elas foram construídas por escravos, né? Então, esses escravos egípcios, eles tinham uma grande dificuldade em carregar aqueles grandes blocos de pedra para construir essas obras, para realizar essas obras, tá certo? O que pode justificar a construção de templos tão grandiosos? Então, vocês podem dizer que, para o faraó mostrar que ele tinha poder, né, aquele poder que vem de Deus, o poder divino, o poder teocrático, né, ele tinha que ter templos suntuosos. Quanto maior o templo, mais poder ele mostrava para a sociedade que tinha. Beleza? Vamos para outra questão. Número 9. O trabalho de camponeses e artesãos egípcios contribuiu para a sobrevivência da população e para o desenvolvimento do Egito Antigo. Atualmente, que atividades você considera necessárias para a sobrevivência da população brasileira e o desenvolvimento do país? Procure imagens que representem essas atividades e colhe-as no caderno. Se preferir, desenhe-as. Escreva uma legenda para as imagens com informações
que expliquem o que elas apresentam ou representam. Na aula, exponha suas imagens à turma, leia as legendas e comente sua resposta. Preste atenção na apresentação dos colegas para perceber o que cada um pensou sobre o assunto. Por fim, junte-se a um colega e formem uma dupla. Com base no que foi apresentado pela turma, responda: por que o trabalho é importante para as sociedades? Leiam as respostas para a turma e ouçam a opinião de outras duplas. Nós não vamos fazer o trabalho em dupla, né? Nem vamos sentar com um colega. Nós estamos em isolamento social, não é isso? Então, vocês tiraram a imagem, colaram no caderno ou desenharam, né? E explicaram aí, escreveram uma legenda para explicar as imagens com informações, né, que elas representam, tá certo? Essas imagens têm que estar ligadas às atividades que você considera necessária para a sobrevivência da população brasileira e o desenvolvimento do país, tá? Então, qualquer atividade que vocês tenham aí em mãos, né, que represente o desenvolvimento do nosso país e a sobrevivência da nossa população, tá bom? E aí vocês podem deixar no próprio caderno que eu vou dar visto assim que a gente se encontrar, beleza? Número 10. Observe a representação do Tribunal de Osíris na página 52. Página 52, o Tribunal de Osíris. Tá. Ela evidencia algum aspecto de religião dos antigos egípcios que possa ser comparada ao de alguma religião atual? Qual? Bem, então vocês podem dizer que o Tribunal de Osíris é uma crença dos antigos egípcios que acontece após a morte e várias religiões atuais pregam a vida após a morte. Então, a vida após a morte, né, é pregada por várias religiões da atualidade, tá certo? Nós, então, seguimos aquilo que os egípcios também acreditavam. Só não acreditamos que os nossos deuses, né, primeiro que nós somos monoteístas, né? Acreditamos em um só Deus, diferente dos egípcios que acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas, tá? Bem, meninos, aqui nós terminamos, então, a correção dos exercícios relacionados ao Egito, capítulo 5, tá? Agora nós vamos fazer a correção dos exercícios relacionados à Mesopotâmia. Então, nós vamos dar uma pulada no livro e vamos lá para a página 76, do capítulo 8, tá? Então, capítulo 8, povos e culturas da Mesopotâmia, tá certo? E aí, o primeiro exercício que temos sobre a Mesopotâmia é na página 78. Vamos lá, o zoom da página 78. Que razões contribuíram para a ocupação da Mesopotâmia por diferentes povos, né? Então, por que os povos ocuparam aquela região que se chamou de Mesopotâmia, no Crescente Fértil? Egito e Mesopotâmia faziam parte do Crescente Fértil, né? Então, por que esses povos se instalaram ali, nessa região da Mesopotâmia? Né? Os primeiros povos. Então, os motivos. Porque as terras eram férteis, né? Então, estimulava a prática da agricultura, né? A facilidade do acesso à região por meio da navegação dos rios Tigre e Eufrates, tá? Então, esses são os fatores que contribuíram para que o homem que deixou de ser nômade e passou a ser sedentário se fixasse nessa região chamada Crescente Fértil, que incluía a Mesopotâmia e o Egito, né? A Mesopotâmia era importante porque ela era cercada por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E o Egito tinha o seu rio principal, que era o rio Nilo, tá?
Vamos para a página 79? Vamos lá. Na placa esculpida em pedra, é feita uma relação entre a cena superior, o banquete, e a cena inferior, os navegantes. Pense, qual seria essa relação? Qual é a relação dos navegantes que estão embaixo da figura e da ceia, né, que está sendo oferecida na parte de cima dessa figura, né? Essa figura aqui, ó, né? Essa figura, a parte de cima representa uma ceia, a parte de baixo representa os navegantes. Qual é a relação que se tem entre esses navegantes e a ceia? Significa a fartura que o rio Tigre e Eufrates, né, proporcionava aos povos mesopotâmicos. Né? Então, o que eles retiravam, eles conseguiam colher dos rios Tigre e Eufrates, eles ofereciam nas ceias, nos jantares, nos almoços, né, que eles faziam. Tá certo? Bem, letra A. Os navegantes partiram para outra região ou voltavam dela. Com base na legenda, qual foi a provável finalidade da viagem? Então, olha só. Vocês podem dizer que eles queriam fazer o comércio. Né? Essa era a principal finalidade da viagem. Então, os navegantes partiam para outra região ou voltavam dela. Eles estavam, então, voltando, né, dessa região já abastecidos com o que eles haviam tirado de subsistência para eles. Tá certo? Letra B. É possível que o banquete tenha reunido os comerciantes que organizaram a viagem representada na cena inferior? Nesse caso, o que os participantes do banquete poderiam estar comemorando? Bem, eles poderiam estar comemorando o fato de terem feito bons comércios, né? Comercializado bem. Né? Então, eles podiam estar comemorando isso. Não tem nada certo, tá? Mas é o que eles podiam estar comemorando, tá certo? O fato deles terem feito bons negócios, né? Vamos para a outra página? 2. Tem a 2 ainda aí, na página 79. Destaque um elemento da escultura de Godia que indica se tratar de um governante. Então, um elemento, né, dessa escultura que pode se tratar de um governante. O mais evidente é o que tem a coroa, né? O uso da coroa. Então, o uso da coroa seria um elemento que indica se tratar de um governante. Essa escultura é essa segunda que está embaixo, tá certo? Ó, essa é a escultura, né? Então, o que é nessa escultura pode dizer que se trata de um governante? Essa coroa, né, que está sobre a sua cabeça, uma espécie de chapéu, né, mas é uma coroa, ela representa, né, que se trate de uma pessoa do governo, tá? Se trate de um governante, tá bom? Vamos para a próxima página. Página 80. No Brasil, as cidades são governadas por prefeitos e vereadores. No entanto, elas não são cidades-estado. Pense a respeito e explique por quê. Então, por que as cidades, né? Por que a nossa cidade, Macaé, não é considerada uma cidade-estado? Bem, vocês podem dizer, né, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que é independente, é como se fosse um país, né? E a nossa cidade, ela é
independente, mas ela faz parte de um conjunto que se chama Brasil, né? Então, ela deve obediências ao governo federal, né? Nós temos uma lei maior que se chama Constituição, que nós temos que seguir essa Constituição. A Constituição é a Constituição da República do Brasil. Então, nós somos uma cidade que pertencemos a um estado que pertence a um país, tá certo? Então, o nosso país poderia ser considerado uma cidade-estado, né? Porque é uma nação, tá? A nossa cidade não. A nossa cidade faz parte de um país. É um elemento de um país, tá certo? Por isso ela não é considerada uma cidade-estado, tá? Vamos para a página 84. Página 84. Vocês vão ler aí, já leram, né? Provavelmente o texto, e vão responder aí a essas duas questões. As punições do Código de Hammurabi para que ferisse um escravo, para quem ferisse um escravo, estabeleciam que seu dono recebesse algum tipo de recompensa e não o próprio escravo. O que esse critério de aplicação de justiça demonstra? Você considera essa desigualdade justa? Por quê? Então, vamos lá. Esse critério indica que havia o quê? Uma desigualdade no tratamento dado ao homem livre e ao escravo, né? Sendo que o escravo não era reconhecido, ele não tinha reconhecido o direito a nenhuma recompensa caso fosse ferido por outra pessoa, tá certo? Então, se o seu dono, né, se um egípcio ou um mesopotâmico, né, ele ferisse alguém, ele não sofreria nada. Aliás, se ele machucasse, né, ferisse um escravo, ele não pagaria nada, por se tratar de um escravo, né? Ao passo que, se ele ferisse outra pessoa mesopotâmica que não fosse dessa classe social dos escravos, ele sofreria punição de acordo com o Código de Hammurabi, certo? Que o Código de Hammurabi é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Só não era válido, só não valia para os escravos, tá? Os escravos sofriam tudo e não podiam reivindicar nada, tá certo? Bem, número 2. A igualdade de todos diante das leis é um princípio adotado por inúmeras sociedades democráticas do mundo atual para a aplicação de leis e justiça. Discuta com os colegas da sua casa qual é a importância desse princípio para os direitos individuais, isto é, de cada um de nós. Vocês podem dizer que esse princípio é essencial à efetiva prática da justiça para não haver prejuízos de uns e favorecimento de outros, né? Ou seja, a justiça ela existe, como o próprio nome diz, para se fazer justiça, né? Para equilibrar, para dar, castigar, punir, né, a quem faz algo errado, né, e absolver aquele que está certo, está correto, tá bom? Dos seus atos, tá? Podemos passar agora para a página 85? Então, vamos lá? Página 85. Bem, vamos lá. Primeira pergunta aí. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Quais rios justificam essa denominação para a região? Como eles contribuíram para a formação populacional do local? Bem, primeiro a gente vai falar quais são os rios que eram importantes para a Mesopotâmia.
Rio, Tigre e Eufrates, né? Eram importantes para os povos mesopotâmicos, né? E por que esses rios eram importantes? Porque eles fertilizavam as terras daquela região, possibilitando a agricultura. E aí contribuiu também para a fixação do homem naquela região. Tá bom? Número 2. Os povos que viveram na Mesopotâmia constituíram sociedades diversificadas, com diferentes grupos sociais que exerciam funções específicas. A. Identifique a função exercida pelos sacerdotes, pelos militares e pelos camponeses. Então, vamos lá. Os sacerdotes exerciam funções religiosas e controlavam as terras do Estado. Os militares cuidavam da defesa do território e das guerras de conquista. E os camponeses trabalhavam na agricultura e na construção de obras públicas. Beleza? B. Parte das sociedades formadas na Mesopotâmia era composta por escravizados. Em que situação alguém era escravizado e que atividade realizava? Bem, então, como é que as pessoas se tornavam escravos, né? As pessoas podiam ser escravizados por guerra ou dívida, né? Ou porque perdiam a guerra ou porque deviam, tá certo? Esses escravos, né? Eles construíam, faziam obras públicas, tá bom? C. Em sua opinião, havia desigualdade social nas sociedades da Mesopotâmia? Justifique. Havia desigualdade social? A desigualdade social era clara, né? Então, havia sim desigualdade social, né? Os sacerdotes e os militares, eles tinham um prestígio sobre os camponeses e os escravos, né? Assim como o faraó, ele tinha um prestígio sobre os sacerdotes e os militares, tá certo? Os escribas, né? Então, existia sim desigualdade social, tá? Número 3. Enquanto os sumérios formavam cidades-estados, como Ur, Uruk e Nínive, outros povos formavam impérios, como o Império Babilônico. Quais povos mesopotâmicos formavam impérios? Então, a gente pode dizer que os povos que formavam os impérios eram os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus. Esses povos formavam impérios, tá? B. Explique a diferença entre cidade-estado e império. Então, vamos lá. Cidade-estado tinha um governo próprio, que tinha, né, suas próprias leis, tá? E também tinham impostos controlados, tá certo? Já o império, ele se formou através de conquistas militares, ou seja, tinha um governo central que administrava as regiões e populações conquistadas, tá certo? Então, as cidades-estados, elas tinham um governo próprio que definia suas leis e seus impostos. Já os impérios, eles formaram-se por conquistas militares, ou seja, através de guerras, tá? E tinham um governo central que comandava aqueles espaços que eram conquistados, tá bom? Número 4. Na história dos sumérios, a invenção e o uso da escrita relacionam-se ao comércio e à religião. Explique por quê. Então, vamos lá.
Os sumérios, eles necessitavam registrar os estoques, aqueles que eles tinham, né? A compra e a venda de mercadorias e os rituais religiosos, tá certo? Então, é por isso que os sumérios, né, na história dos sumérios, a invenção e o uso da escrita se relaciona com o comércio e com a religião. Tá? Número 5. Os povos mesopotâmicos criaram um vasto legado cultural em muitos campos do saber, como arquitetura, astrologia, astronomia, matemática e literatura. Identifique conhecimentos da cultura desses povos que permanecem atualmente. Então, a gente pode dizer que o calendário com 12 meses, né? A semana com 7 dias, o dia com 24 horas, né? A hora dividida em 60 minutos. Tudo isso é herança, né, desses povos, tá? Dos povos dos sumérios, tá certo? Ou, desculpe, dos povos mesopotâmicos. Estamos na número 5, né? O legado que os povos mesopotâmicos deixaram, né, e que permanecem até hoje, tá? Então, a gente pode citar aí o calendário, né, dividido em 12 meses, os meses divididos em 4 semanas, né? E assim vai, né? Bem, a letra B. Você sabe qual é a diferença entre astrologia e astronomia? Pesquise o assunto e anote as principais diferenças entre essas áreas do conhecimento. Então, astrologia e astronomia. Vamos lá. Astronomia estuda a posição e o movimento dos corpos celestes. E astrologia é o estudo das influências dos astros na vida e no comportamento das pessoas. Tá certo? Agora, a número 6. Responda às questões a seguir sobre os primeiros estados da Mesopotâmia. Letra A. No processo de formação dos primeiros estados, a população reconhecia a autoridade do governante sobre ela. Por que esse reconhecimento foi importante para o rei exercer o governo? Então, no processo de formação dos primeiros estados, a população reconhecia a autoridade do governante sobre ela. O governante era importante para aquela sociedade. Por que esse reconhecimento foi importante para o rei exercer o seu governo? Então, vocês podem dizer que foi importante porque a população aceitava as decisões do rei, que era o governo, né, sobre ela. Sem isso, poderia haver conflitos e guerras. Tá? Letra B. Na formação dos primeiros estados, foi significativa a atuação de funcionários públicos. Converse com adultos e anote exemplos de cargos exercidos por funcionários públicos no Brasil. Então, quais são os cargos exercidos, né, por funcionários públicos no Brasil? Vocês podem aí ter citado, né, diversos cargos, tá? Vereador, prefeito, governador e assim sucessivamente. Então, vocês conversem aí para ver, né, a função de cada um deles. Os médicos, professores, advogados, engenheiros, né, são os cargos que existem no serviço público. Tá? Letra C. A afirmação: o Brasil é um estado subdividido em outros estados, apresenta a palavra estado com significados diferentes. Consulte um dicionário para diferenciar esses significados e registre no caderno. Vocês podem dizer que estado, com letra maiúscula,
é uma estrutura formada por poderes políticos, território, cultura e o povo de uma nação. Então, isso significa Estado com letra maiúscula. Tá? Já Estado com letra minúscula é a divisão territorial e administrativa do país, como, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, pode ser, essa divisão pode ser com letra minúscula, tá certo? E com letra maiúscula são os poderes políticos do que constituem o Estado. Tá? Número 7. Compare o mapa ao lado com o mapa da página 76 e identifique quais países atualmente localizam-se no território que correspondia à Mesopotâmia na Idade Antiga. Então, se vocês compararem esse mapa da página 85 com o mapa da página 76, vocês vão descobrir que o Iraque e parte da Síria é que correspondem a essa região onde se localizava a Mesopotâmia. Tá? Então, o Iraque e parte da Síria. Tá certo? Bem, hoje, então, ficamos por aqui com a correção dos exercícios. Tá? Na próxima aula, a gente entra, então, com um conteúdo novo. Beleza? Então, fiquem com Deus e tenham um bom dia. Falou?